Olá, nós precisamos saber o quanto nós fazemos, o quanto está custando. Isso é uma preocupação que normalmente o programador não tem e que as pessoas de desenvolvimento não têm. Mas quem faz a parte gerencial, controla o custo, controla a produtividade, precisa ter esses conhecimentos. Fazer software é uma atividade de engenharia e nós não podemos controlar o que a gente não pode medir. Nós precisamos ter jeito de medir o que está se fazendo. O software tem um problema. Fazer medida em software é um pouco complicado porque nós temos o problema do software não ser tangível. Engenharia com software, e nesse caso, trabalhando em cima de medidas. Então, metodologias como ITIL, CMMI, PMSBR e outras, que são metodologias ligadas à gestão e à qualidade, hoje colocam formas de medir para controlar o que está acontecendo. As medições, então, são práticas fundamentais para a gestão. E existe muita confusão com o que é uma métrica e o que é uma medida. São Paulo está a 400 quilômetros do Rio de Janeiro. Existe aqui dois conceitos, o conceito de medida e o conceito de métrica. E as pessoas normalmente confundem esses dois conceitos. O que é uma métrica? Uma métrica é um conceito que eu estabeleço quando desejo conhecer alguma coisa. É comum na vida humana nós termos necessidade de medir as coisas. Saber se uma pessoa cresceu, se uma pessoa engordou, né? Na produção, saber a quantidade de coisas produzidas. Isso tudo são conceitos que permitem verificar o nosso desenvolvimento. Quando eu tenho interesse em saber alguma coisa, eu tenho que definir um conceito desses. Esse conceito do que eu quero acompanhar é que a gente chama de uma métrica. Eu posso querer acompanhar alguma característica de um produto ou alguma característica de um processo. Nesse caso, eu tenho que definir exatamente o que eu quero acompanhar, o que eu quero saber, qual é a evolução. Então a gente estabelece uma métrica. Essa métrica é o que nos permite fazer comparação. Eu pego a altura de uma criança com 2 anos, estabeleço lá uma determinada medida. Aí daqui a algum tempo eu torno a medir essa criança, eu posso dizer que naquele intervalo de tempo essa criança cresceu esse intervalo de altura. E isso é que me permite saber se eu estou evoluindo ou não naquele conceito que eu quero observar. Então, nós vamos trabalhar essa ideia da métrica e deixar bem claro o que é métrica e o que é medida. Isso não pode ficar confuso. E a maioria das vezes nós tratamos como se fosse a mesma coisa. Tá? Especificar uma métrica de forma correta é especificar o que eu quero saber e a sua forma de medir. Outra coisa também é a gente verificar se aquela métrica, aquilo que eu quero medir, se aplica ao projeto. Nós não fazemos medição simplesmente por medir. Nós não estabelecemos métricas simplesmente por métricas, elas têm que ter um objetivo, né? Então, as métricas que nós estamos colocando aqui são métricas para software, são métricas que vão permitir que eu meça a produtividade, eu meça o tempo, que eu consiga verificar se as coisas estão andando corretamente, se eu estou cumprindo os custos de projeto. É outro hábito que não se tem, é de se projetar o software. Né? Quando nós começamos a trabalhar com métricas, nós estamos transformando o software em engenharia e não em artesanato. E isso é importante. Né? A gente tem que ter um projeto, acompanhar esse projeto, ter essas métricas definidas, ter essas medidas. Tá? Então, essas métricas é que vai nos permitir controlar no software a produtividade e o andamento, né? E também vai nos permitir que a gente consiga estimar, fazer projeções, fazer orçamentos de coisas que não estão prontas, né? Uma métrica mal especificada, ela pode conduzir a decisões erradas. Então a gente tem que estar muito claro qual é o objetivo que eu quero daquela métrica.
As utilidades das métricas de software, elas são, assim, claras no sentido que me permitam ver as várias dimensões do software, né? Então, eu posso comparar softwares diferentes se eu tiver uma métrica bem estabelecida, que esses dois softwares se encaixem, né? Eu posso identificar ações eficientes e eficazes em projetos. Eu posso verificar se o meu projeto está andando bem, está de acordo com o planejado, ou se eu tenho um problema no meu projeto, ela não está cumprindo aquela métrica que eu estabeleci, não está na medida que eu deveria estar naquele momento. Então a gente começa a fazer uma gestão do projeto. E também podemos já ter alguns padrões de comportamento da métrica. Então, se a medida não está acompanhando aquele padrão de comportamento da métrica, eu tenho que tomar uma ação em cima do meu projeto, né? Esse conhecimento da métrica também permite que eu consiga, numa estimativa de projeção, tomar decisões importantes no projeto. Por que eu escolho a linguagem A, ou a linguagem B, ou a metodologia A, ou a metodologia B? Não pode ser simplesmente porque eu gosto de C, porque eu gosto de Pascal, porque eu gosto de Java. Isso não é decisão gerencial. Isso é decisão de programação, de produção. A decisão gerencial é: a linguagem C me dá mais produtividade, vou trabalhar com custo menor, a Java para este tipo de projeto vai me dar este tipo de ganho, este tipo de ganho de produtividade, vou ter um número menor de erros por linha de código. Isso é que é justificativa gerencial. E é isso que as métricas vão nos conduzir, e eu espero que no final de todas essas aulas vocês já sejam, pelo menos, já com essa veia de gerente, tá? Analisando o que é uma métrica, né? Trabalhando esse conceito de métrica, a primeira coisa, eu olho para o meu software, ou o meu processo, ou qualquer coisa que eu queira fazer, e verifico o seguinte: o que é que eu quero conhecer? Por exemplo, número de linhas produzidas por um programador para implementar um determinado programa. Um outro programador faz, no mesmo tempo, mais ou menos linhas que esse programador que eu acabei de citar. Então, a gente precisa, primeiro, saber o que quer medir. Nesse caso, eu quero medir a produtividade do programador. Eu poderia ter isso também para analistas. Quanto tempo um analista leva para desenvolver um caso de uso? Esse analista, um caso de uso com um volume de 20 objetos, leva uma semana. Esse outro analista se espera que com um caso de uso com os mesmos 20 objetos leve perto de uma semana, não seja uma variação muito grande, né? Então, o que eu quero medir? Quero medir a produtividade da pessoa. Bom, agora eu estou interessado no número de erros que o profissional produz. Então, eu posso ter o número de erros que o programador A fez para desenvolver 1000 linhas de código. Número de erros que o programador B fez para desenvolver 1000 linhas de código. Quem produziu menos erros? Então, o meu objetivo é outro. Então, a primeira coisa de uma métrica é a gente saber o que eu quero acompanhar, né? Eu posso querer acompanhar alguma característica do produto, por exemplo, número de linhas de código, número de banco de dados número de arquivos no banco de dados, espaço de memória. Ou posso medir em cima do processo produtivo, quanto tempo o programador levou, quantas linhas de código foram geradas, qual o número de páginas que eu tive na documentação, quantos diagramas eu fiz. A primeira coisa, o que eu quero medir? Segundo, quando considero uma métrica, eu tenho que tomar cuidado para não ficar fazendo uma complicação que complique o projeto. Então, a primeira coisa, a métrica, ela tem que ser simples de entender, as pessoas têm que saber o que você está medindo, ela tem que ser de conhecimento de todos. Eu tenho que estabelecer para essa métrica determinados parâmetros de objetivo. Que objetivo eu quero atingir?
O conhecimento desses parâmetros é que vão me permitir facilitar a tomada de decisão, né? Vou dar um treinamento, não vou dar um treinamento. As métricas, elas devem ser objetivas, elas devem reduzir ou minimizar a influência do julgamento pessoal. Eu não posso ter uma métrica que, na medida, eu já seja tendencioso para tomar a decisão que eu já quero, que também é uma coisa muito comum. A métrica ela tem que ser pura, né? Eu tenho que tirar toda a influência pessoal, toda a subjetividade pessoal na tomada do dado, no cálculo do dado, na análise do dado. Então ela tem que ser objetiva e reduzir ao máximo, nós temos que tomar esse cuidado na especificação da métrica, reduzir ao máximo a subjetividade. Para se ter uma métrica que vai me servir para o processo gerencial, ele não deve, de uma maneira geral, comprometer o custo do meu produto. É claro que vai introduzir algum custo, mas eu não posso ter um custo tão alto para se obter a informação a determinada medida que vai me possibilitar tomar dessa decisão. Eu não posso ter uma medida tão cara que não justifique, ou seja, ela fique mais cara que o processo. Então o valor da informação obtida com o resultado das medições deve exceder o custo de coletar, armazenar e calcular as métricas, senão não tem o mínimo sentido. A gente está fazendo gestão, né, e a gestão envolve controle de custos. Nós podemos definir que uma métrica tem esses 5 componentes que eu coloquei aqui no quadro. Ela deve ter um nome e um nome representativo, né? Se eu vou medir a altura, já tem que estar um conceito que a altura é o espaço que eu tenho entre o plano inferior e o plano superior de um prédio, ou então do plano inferior e o plano superior de uma pessoa, né? Então, isso é o nome, a altura. O objetivo da métrica é importante para que é que eu quero aquela métrica. Então, no caso da altura, eu tenho como objetivo fazer o acompanhamento do crescimento da pessoa, ou se a pessoa está se mantendo num porte estável, né, se não está tendo um problema de saúde, né, então eu tenho que estabelecer esse objetivo. A descrição é o que é a métrica. Dentro daquele conceito, né, estabelecer o que eu estou medindo, o que eu estou querendo saber, né? Então isso é a descrição da métrica. Estabelecido o conceito, eu preciso ter um sistema de medidas, que isso é uma coisa que muitas vezes não se faz corretamente. Então, se eu quero medir distâncias de um país, eu não vou querer fazer com a regra de centímetro, eu vou fazer com distâncias de quilômetro. A mesma coisa, se eu quero medir tamanho de bactérias, não vou fazer com régua de centímetro, eu vou fazer com outro tipo de medida mais apropriado para coisas microscópicas. Então, quando a gente estabelece a métrica, é importantíssimo que a gente diga qual é o sistema de medidas que a gente está usando ali, né? Existem muitos erros que são produzidos durante o desenvolvimento de um projeto exatamente porque o sistema de medidas não está claro. E outra coisa importantíssima é a forma de se obter a medida, né? Eu não posso obter a medida de qualquer maneira, eu tenho que estabelecer as condições de se medir alguma coisa. Então, quando eu vou medir uma criança, por exemplo, a altura, eu não tenho muita importância porque a criança não é sensível à temperatura. Mas tem produtos, tem coisas que já são sensíveis à temperatura. Então, se eu vou medir, por exemplo, uma peça de alumínio, dependendo do dia, da temperatura do dia, eu posso ter uma diferença grande por causa do problema da dilatação. Então eu tenho que estabelecer o seguinte: a forma de medir esta barra é na temperatura de 15 graus, que é para dizer que não tem erro. A mesma coisa quando a gente olha um voltímetro, um equipamento elétrico, dependendo do ângulo que eu olho, eu posso ter uma medida ligeiramente diferente. Então eu tenho que dizer que eu estou fazendo a medida no sentido perpendicular ao mostrador. Então a forma de medida é fundamental, porque ela pode conduzir a erros, né? Aliás, quando tem alguma informação que
que se fala em medidas, uma das preocupações que a gente tem que ter é o seguinte: como é que foi feita a medida? O IBGE, quando faz a contagem nos seus censos, uma das coisas que eles colocam é assim: como é que foi feito o censo? Quem foi contado? Em que características as pessoas tinham para ser contadas? Isto é a forma de se obter a medida. Então a métrica, ela sempre passa por essas cinco características, né? Então nós vamos dar eu botei aqui exemplificando para a gente acompanhar isso daí. Então, métrica deve ser algo representativo. Eu coloquei aqui como exemplo entendibilidade, ou seja, é uma métrica que eu estou criando e que eu estou interessado de saber se uma documentação, se um software, no caso aqui, é facilmente entendido. Isso é uma característica importante que a gente tem que ter para o software, porque o software precisa ser mantido, e para ser mantido a gente tem que entender. Então eu estou criando para o meu projeto uma métrica que vai me permitir comparar se um software é mais fácil de ser mantido numa situação que outro software. Então estou criando essa métrica, entendibilidade. O objetivo da métrica, eu estou dizendo o seguinte: eu quero medir a capacidade de entendimento do código. Então eu vou estabelecer uma maneira conceitual que eu acho adequada e vou conversar com os meus pares para ver se, da minha empresa, para ver se isso realmente é válido e se eles aceitam também trabalhar com esse conceito, né? Então, eu defini aqui que eu vou medir a capacidade de se entender um código do programa. Descrição da métrica. Então, como é que eu vou determinar essa métrica? Então, na descrição da métrica, eu estou colocando aqui que eu vou determinar essa métrica contando o número de linhas de comentário, ou linhas que possam conter comentários. Tem o comentário de bloco, que a maioria das linguagens de programação tem, aquele que começa por uma barrinha e uma estrelinha e termina também com estrelinha barrinha. E tem os comentários de linha, que são duas barrinhas, que terminam no final da linha. Então, eu estou definindo eu estou determinando que eu vou medir esse meu conceito pela contagem simples das linhas. Então, vou medir a linha que contém comentários diretamente no código-fonte escrito pelo programador. Segundo passo, qual é o sistema de medidas que eu devo usar? No caso aqui, simples contagem de números inteiros. Isso quer dizer que se alguém aparecer com 12,4, não vale, é uma medida errada. Eu nunca vou achar a raiz de 3 linhas, porque eu estou estabelecendo que a contagem é de números inteiros. Nós temos que tomar cuidado, porque eu estou colocando para vocês assim, raiz de 3 linhas, mas nesse exemplo aqui é muito simples, mas em algumas métricas é importante estabelecer claramente qual é o tipo de resultado que eu vou usar, que eu vou ter. Se eu vou ter números inteiros, se eu vou ter reais, tá? Ou muitas vezes num domínio discreto, alto, baixo. Forma de medir. A medida vai ser feita diretamente por contagem no código, né? Então eu vou medir diretamente no código, mas qualquer código? Não. No código que foi compilado e aprovado. Esse código que está compilado e aprovado é a última versão, né? É nesse que eu vou medir. Ou então eu posso colocar que eu vou medir no software que foi aprovado na última versão. Então, nesse caso, eu tenho um controle de versões e eu vou ter esse meu índice, essa minha medida feita na última versão, na versão que está atual. Tá? Depende. Então, isso caracteriza a forma que vai ser medida. Tá? Então, vemos, uma métrica não é uma coisa, então, que seja muito simples, ela tem que estar clara, né? Vários erros de engenharia, às vezes, são cometidos porque a métrica parece óbvia. Eu vivi uma situação no aeroporto do Galeão, quando era no início da minha carreira,
que se encomendou um transformador para Campinas e se pediu o pé direito lá do aeroporto. E o engenheiro, na época, passou a altura do teto ao chão. Aí, ó, 3,20 metros. Só que no meio da sala tinha uma viga de 80 centímetros. E então, na verdade, eu não tenho 3,20 metros, eu tenho do piso mais inferior, do piso até o teto mais inferior, eu tenho 3,20 menos 80 centímetros, ou seja, eu tinha 2,40 metros de pé direito. Mas como isso foi passado erradamente, veio um transformador de Campinas, carreta, Avenida Brasil, né? Aí chegou lá no aeroporto, o transformador não entrou. Aí o que teve que ser feito? Teve que vir uma equipe, desmontar, todo um custo. Então vejam, onde está o erro? Na definição da métrica e na tomada da medida. Então, um erro desses pode causar um prejuízo muito grande em qualquer situação, tá? Bom, o outro conceito que a gente tem é o conceito de medida. Medida não deve ser confundido com métrica, embora a gente trate como se fosse a mesma coisa. A medida é o valor que é tomado segundo a definição da métrica, né? A medida, como nós vimos, segue um conjunto de medidas, né? E deve ser tomada em determinadas condições especiais. Então, a medida é o valor, é aquele valor que eu peguei. Então, eu botei aqui, por exemplo, 32 linhas de comentário. Então, isso é uma medida. 1,73 m de altura, a altura de uma pessoa ou a altura de uma porta, seja lá o que for. 2,1,3 GB de memória, isso são medidas, é coisas que a gente faz, né? Quanto à medida, embora seja simples, a gente tem que tomar cuidado também com as medidas. Existem medidas que são chamadas de medidas diretas. Então, então a medida não é uma coisa assim tão tranquila. Eu tenho medidas diretas e medidas indiretas, né? Então as medidas diretas é quando eu faço diretamente no processo ou objeto, né? Então eu vou lá e meço, eu quero saber o tamanho desse negócio aqui, eu pego uma régua e medir. Isso é uma medida direta. Eu quero saber quanto eu peso, subo numa balança e vejo, ó, peso 91 quilos, né? Então isso é uma medida direta, né? Eu quero ver a altura de um prédio, isso é uma medida direta, eu tenho que botar uma fita métrica de cima lá embaixo no prédio e medir o prédio, isso é uma medida direta. Eu quero saber a distância do Rio a São Paulo, tenho que esticar uma métrica no Rio de Janeiro, uma medida, uma trena, né? No Rio de Janeiro, levar até São Paulo e falar, tem 425 quilômetros. Isso, haja trena, né? Mas isso é uma medida direta. Então a medida direta é feita em cima do produto, em cima do fenômeno, tá? Quando a medida não é feita em cima do fenômeno, ela é chamada de medida indireta. É uma outra forma que a gente tem para medir, né? Eu posso medir a distância da Terra à Lua. Eu não vou esticar uma trena da Terra à Lua, mas posso fazer isso por estimativa matemática. O eixo da Terra, eu posso, o diâmetro da Terra, eu posso fazer isso por estimativa matemática. A distância até o Sol, né? Então, esse tipo de medidas são medidas indiretas. Nós temos, em informática, diversas medidas que são medidas indiretas, né? Que são feitas através de cálculo. Por exemplo, uma medida que a gente poderia ter de qualidade seria o número de erros, né? Número de erros no software em um determinado período por número de linhas. Olha só quanta conta. Aí eu 2,3 por linha mês. Então, isso é uma medida indireta, né? A maioria das nossas medidas em software são medidas indiretas. O mesmo produto que eu poderia fazer com uma medida direta, eu posso utilizar uma medida indireta, que me permite... A medida indireta é quando eu faço o cálculo a partir de outras medidas. Já coloquei isso para você. Eu posso ter alguma coisa que eu poderia fazer uma medida direta, mas ia ser muito complicado, ia ser caro, né? E às vezes exige tecnologia.
eu posso fazer isso com a medida indireta. Então tem coisas que eu posso medir com medida direta e coisas que eu posso, e a mesma coisa medir com a medida indireta. Pode ser uma questão de custo. Eu botei aqui, por exemplo, a altura de um prédio. Esticar uma trena do teto de um prédio ao chão, às vezes não é o mais adequado. Eu posso medir isso verificando aqui verificando aqui, por exemplo, a posição em relação ao Sol, um determinado ângulo, né? Um determinado ângulo aqui, né? Um ângulo θ, de sombra. Posso medir essa sombra, medir a sombra do prédio e fazer o cálculo da altura, né? Esse x aqui. Então, esse x está sendo obtido por medida indireta. Claro que isso tem que ser feito com precisão para a gente ter a medida o mais próximo possível. Uma coisa que a gente tem que comentar é que a medida direta, ela tem uma desvantagem, né? Eu só posso medir depois de pronto, concorda? Se eu tenho que medir um prédio e vou medir ele diretamente, para saber a altura dele, ele tem que estar acabado. Eu não consigo medir o prédio, uma altura final, sem ter pronto. Então, trabalhar com medida direta, é trabalhar em cima de coisa já pronta, coisa que já aconteceu, né? Então a gente diz que trabalhar com medida direta é trabalhar com o leite derramado, a coisa já aconteceu, né? Ah, esse prédio tem 18 metros, tinha que ter 17, o que eu vou fazer? Já era, né? Então a medida direta tem esse problema, né? Então, a medida indireta, normalmente, nós podemos usar já nas fases do planejamento, né? Eu posso estabelecer medidas indiretas, por exemplo, na engenharia, eu posso falar em plantas. Então eu trabalho com uma escala, então eu faço todo o planejamento, medindo em papel, antes de executar a obra. Toda essa planta é feita com medida indireta, né? Na eletricidade, eu calculo a medida de uma corrente por cálculo, né? Eu meço a tensão, meço a resistividade e calculo qual é a corrente, sem precisar fazer o circuito diretamente. Então, a medida indireta, ela nos facilita, né? Então, vocês têm os esquemas elétricos, plantas de engenharia, isso só para ilustrar dentro da engenharia, né? Mas tem várias outras coisas isso daí, tá? Aí surge um desafio que vem desde aquela época, já mesmo com poucas linguagens, já vinha se preocupando. Eu preciso de uma ferramenta que me meça o software de maneira indireta no início da sua especificação. Eu preciso dizer o seguinte: quando eu quero fazer alguma coisa, eu precisava medir algumas características que iam me mostrar o que ia acontecer com esse software lá na frente, quantas linhas ele vai ter, quanto código ele vai ter, qual é a produtividade que eu vou ter do meu programador, mas não depois de pronto, antes. Então esse é o desafio que ficou para todo mundo, ou seja, medir o software antes de ser implementado, alguma coisa tipo planta de engenharia, né? Eu quero fazer minhas medidas, tomar minhas decisões antes da existência da obra, né? Fazer minhas maquetes, etc. Então, essa ferramenta era uma ferramenta que o pessoal de gestão, quem se preocupou a fazer gestão do software, da produtividade, de equipes, ficou preocupado em ter, né? Então, uma ferramenta que permitisse a gestão do software desde a sua concepção, no início do projeto até o fim, né? Então estava lançado o desafio, né? Fazer modelagem de situações a partir de especificações da funcionalidade, né? Que me permitisse tomar decisões de projeto do futuro software, ou seja, o software não estudar, não existe ainda. E estudar alguns aspectos gerenciais, ou seja, me permitir comparar projetos de forma uniforme. Eu fiz um projeto assim, com essas características, eu vou levar tal tempo, né? Que me permita fazer estimativas baseadas em registros, né? Então, ou seja, uma ferramenta do início, não uma ferramenta que me medisse antes da existência do produto. E esse foi o grande desafio.